toma uma dúvida. Já que nós estamos falando daquilo que muitas coisas estão e outras não estão ou foram retiradas por algum motivo, sobre o livro de Enoque. Era uma das perguntas aqui já. Boa. Eu quero fazer a seguinte pergunta. Eu estudo muito o livro de Enoque. E a Bíblia cita, essa Bíblia que nós conhecemos, no hebraico ele fala mais de Enoque. Aqui não fala tanto, né? Eu queria fazer a seguinte pergunta. Por que o livro de Enoque... Porque quando eu leio o livro de Enoque, aquilo lá me transparece uma verdade. Só que, por quê? Porque aquilo não está. Porque não está, né? Boa. Felipe, isso é uma das perguntas também que se vocês tiverem a oportunidade de fazer o nosso curso de bacharel livre em teologia, façam, gente. Porque é uma coisa de louco, As pessoas me fazem essa pergunta, por que o livro de Enoque não está na Bíblia? Vocês sabiam, gente, vocês podem pesquisar à vontade. O livro de Enoque fazia parte dos livros canônicos. Porque tem muita gente que diz assim, mas se não é canônico eu não acredito. Ele fazia parte dos livros canônicos. Tanto é que várias passagens do Velho Testamento citam passagens que só tinha em Enoque. Por exemplo, quando os filhos de Deus desceram e coabitaram com as filhas dos homens, isso é de Enoque. Essa passagem é de Enoque. O escritor colocou ali porque ele leu em Enoque. Então, se está em Enoque, é porque tem algum fundo de verdade para ser colocado em outros livros. Tá? O próprio Jesus cita também algumas passagens de Enoque. Então, por que Enoque não está hoje na Bíblia, gente? Porque houve uma artimanha, e a gente tem que entender a história da igreja, porque os primeiros livros canonizados da igreja, para você ter uma ideia, não existia o livro de Apocalipse como canônico. Se você tivesse nascido no século IV, você não teria o livro de Apocalipse como canônico. Por quê, pastor Bruno? Porque o livro de Apocalipse, naquela época, se discutia que não tinha sido escrito pelo apóstolo João. Pra você ter uma ideia. Estava de fora o livro de Tiago, porque diziam que ele combatia o Paulo entre a lei e a graça. Não estava o livro de Hebreus, porque não se sabia quem era o autor. Não estava, o livro de segunda e terceira João também não estavam, porque foi comprovado que não foi João o apóstolo que escreveu nem segunda, nem terceira, nem Apocalipse, e eles tiraram da Bíblia, porque um dos quesitos para entrar na Bíblia tinha que ter sido escrito por um apóstolo ou por uma testemunha ocular dos fatos. E eles chegaram à conclusão naquela época que não tinha sido escrito e tiraram da Bíblia. Enoque estava na Bíblia, estava o livro de Barnabé na Bíblia e muitos outros livros que estavam na Bíblia. Só que depois foi acontecendo os concílios da igreja, onde eles começavam a debater de novo. Lembre-se que eu falei para vocês aqui que primeiro teria que surgir as doutrinas. Para sustentar as doutrinas que eles haviam determinado na Igreja Católica, eles precisariam ter esses livros na Bíblia para confirmar que a doutrina era verdadeira. Por que hoje você não defende a doutrina do livro de Enoque? Porque ela não está na Bíblia. Se você for defender, a pessoa vai dizer assim, não está na Bíblia, então isso aí é heresia. Então, para que eles pudessem defender algumas doutrinas que surgiram com esses livros que estão na Bíblia hoje, precisou-se colocar eles de volta, e o Apocalipse foi um deles. O Apocalipse volta de novo para dentro da Bíblia e se transforma num livro canônico, porque a igreja necessitava desse livro justamente para poder criar a doutrina do medo. Hoje, se o livro de Apocalipse não existisse, não existia a doutrina do medo dentro das igrejas. É verdade. Hoje, se você quer dominar um povo, coloca a doutrina no medo dele. Se você não vem, você vai para o inferno. Vai pro inferno. E da onde que eles tiram essa ideia do inferno, da condenação eterna? Do livro de Apocalipse. Então foi necessário a Igreja Católica colocar ele de volta, e eu estou falando aqui de história da igreja, foi necessário colocar ela de volta para que eles pudessem ter essa doutrina nas mãos. E hoje, se é um dos livros mais enigmáticos e menos compreendidos na Bíblia, é o livro de Apocalipse. Então foi isso que aconteceu. O livro de Enoque era assim canônico, foi tirado da Bíblia, mas esqueceram de tirar as referências que ela própria traz dele. É perigoso estudar o livro de Enoque? Depende. Por que o livro de Enoque também foi depois revisado e tirado? Porque o livro de Enoque traz algumas coisas estranhas. Eu li o livro de Enoque e nós temos que entender que são coisas estranhas. Gigantes de pedra, gente. Se você falar para mim que existiram gigantes de pedra, aí isso soa mais como uma coisa de Crônica de Nárnia. Porque literalmente eram gigantes formados de pedra. E você sabe que o escritor não está dizendo que existia gigante de pedra, mas ele está fazendo uma metáfora, uma comparação com algo que era poderoso naquela época. Mas foi tirado da Bíblia justamente por causa disso. Porque essas doutrinas, como gigante de pedra, o dilúvio, que não matou todo mundo, ia trazer confusão para dentro dos que já estavam canonizados. Porque se você deixa Enoque, você coloca em dúvida a doutrina da inundação mundial.
Se Enoque está na Bíblia, você ia entrar em contradição com o dilúvio. Porque Enoque diz que houveram sobreviventes. Mas se você for conversar com qualquer crente, ele vai dizer que não, foram 8 pessoas. Mas pastor, Enoque usa um exemplo, o escritor, ele vai falar do gigante pedra. Mas não seria um exemplo, tipo Jesus falando ali, ó, se a tua fé for do tamanho do grão de mostarda, tu pega aquele monte... É uma metáfora, né? É uma metáfora, só que você entende que naquela época, eles tinham muito cuidado de que esse livro não causasse mais espanto nas pessoas, ao ponto de elas questionar, mas sério, e esse gigante de pedra? Gigante de pedra não morre afogado? Porque ele não tem pulmão? Então, e essa é a ideia do livro de Enoque, que eles sobrevivem. Aí eles se esquecem que na Bíblia vai ter versículos que houve o dilúvio, mas que logo depois vai aparecer o gigante de novo, depois do dilúvio. Para onde estava esse gigante que não morreu todo mundo no dilúvio? O livro de Enoque já dizia isso, que não houve uma inundação mundial. Pessoas sobreviveram. Tiraram isso da Bíblia, mas se esqueceram de tirar esses pontos. Porque se só sobreviveram 8 pessoas, por que os gigantes vão aparecer depois do dilúvio? Da onde vieram esses gigantes? Só pode ter vindo da Arca de Noé, mas a gente sabe que eles não entraram ali. Justamente são essas falhas, esses delay que tem na Bíblia que causou essa confusão, porque eles colocam e tiram e acabaram essa confusão. O livro de Enoque deve ser lido sim para ser compreendido aquele momento que é da história dos hebreus, porém deve-se tomar cuidado com essas metáforas, porque senão vai começar a criar gente... E já tem um grupo de evangélicos aí que acredita em seres verdinhos, né? Que descem, e isso é complicado, gente. O meu povo sofre por não ler a Bíblia. O meu povo sofre por não conhecer. O irmão Oséias já profetizava: ó Senhor, convence o povo a ler tua palavra.